Paulo se inicia 46 depois de Cristo, mostrando uma destruição nas ruas de Roma. Paulo caminha apressado no meio dos feridos e destroços. Um homem reconhece Paulo e pergunta se ele não é aquele cristão. Paulo entra em uma casa onde o personagem misterioso, talvez seja Lucas, escreve uma carta, destinada a Teófilo. Paulo, apreensivo, pergunta se já terminou. Lucas responde que está terminando a parte da última viagem missionária deles. Nesse instante, os soldados romanos invadem a casa e prendem Paulo e Lucas. O soldado zomba de Paulo, afirmando que Roma ficará limpa agora, e ainda diz que talvez vai se divertir com as mulheres que estão presas. Paulo diz que ele não precisa fazer aquilo. Lúcio ri e diz: por que não? Antes de levar Paulo preso, o comandante pega os escritos e zomba, dizendo que aquilo não vai servir para nada. Lucas pede que entregue a Teófilo. Paulo pede que não faça nada com Lucas, pois a responsabilidade é toda sua. O comandante dá um soco na cara de Paulo e é levado. Lúcio diz que Paulo precisa morrer primeiro e depois Lucas junto com os demais presos na cela. Lucas é jogado na prisão e preso por mãos e pés. O comandante é duro com todos na prisão, afirmando que eles deviam ter ido embora quando podiam, mas preferiram ficar e causar prejuízos em Roma. Talvez naquele instante Paulo esteja decapitado, causando terror nos presos. O soldado causa pânico, dizendo que o imperador será criativo na execução. A cruz já está muito batida, gosta de inovar. O comandante ri de deboche saindo da cela. Lucas pede calma a todos, e diz que Paulo sempre soube que esse dia chegaria, afirmando que eles precisam estar prontos para quando chegar a vez deles. Lucas começa a contar o que Deus fez na vida de Paulo. O homem tenta pegar uma tigela, mas as correntes que estão em suas mãos impedem. Uma menina se levanta e vai até ele e entrega a tigela para Lucas. Ele reconhece, é Lisa. Surpreso porque ela está ali. A menina diz que não quiseram negar Jesus. Ela pede para fazer uma pergunta: por que Deus escolheu Paulo? O homem surpreso diz: ótima pergunta. A gente não sabe porque Deus faz certas escolhas. Ele diz que Paulo era sincero e zeloso, e a combinação disso é que fez um homem extremamente justo. Paulo está arando a terra quando os bois empacam. Paulo acerta um dos bois com uma lança que fere o animal. Anos antes, 34 depois de Cristo, Saulo acorda em um barco. Jonatas diz que chegaram em Cesareia. Saulo fica feliz por chegar finalmente em casa. 5 anos depois da morte de Jesus. Jonatas diz que Cesareia não chega aos pés de Tarso. Jonatas murmura por ter nascido em uma família errada. Ele diz que eles nem podiam estar andando juntos. Ele é saduceu e Saulo fariseu. Saulo rebate dizendo que eles têm crenças diferentes, mas crer no mesmo Deus, e é isso que importa. Jonatas fica admirado com o amigo. Ele diz que deve ser por isso que ele chama a atenção de Caifás diferente dele. Saulo diz que Caifás só quer que ele seja o melhor que você pode ser. Não há nada de errado nisso. Jonatas reclama dizendo que bem que podia deixar ele viver a vida. Já basta o seu pai que pega tanto em seu pé. Jonatas pergunta onde está o seu cunhado, para levá-lo para Jerusalém. De repente o servo da casa do seu sogro Giom chega informando que não deu para Netaniel vir pegá-lo, pois aconteceram alguns imprevistos em Jerusalém recentemente. Na época em que ele era chamado Saulo, muitos sinais e prodígios estavam sendo feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E isso chamava a atenção do sumo sacerdote, que se enchia de inveja e mandou prender os apóstolos na prisão pública. Mas naquela noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou dali. Como o anjo instruiu, eles foram para o templo logo de manhã e começaram a ensinar. Mas o sumo sacerdote ficou sabendo do ocorrido e mandou levá-los ao sinédrio, gerando revoltas entre a multidão. Matias se aproxima de Pedro e pergunta o que aconteceu com Ananias e Safira, questionando se eles morreram porque não deram as ofertas que ele queria. Chama Pedro de ladrão e cospe em seu rosto. Um tumulto se instaura no sinédrio, sob o olhar de Gamaliel, Caifás e outros no sinédrio. Caifás incita o sinédrio contra Pedro, Tiago e Barnabé. Eles querem saber quem abriu o cárcere para eles saírem, quem os libertou. Eles soltam gargalhada quando falam que foi um anjo. Chamam os 3 homens de mentirosos e blasfemo, e pergunta como tem coragem de retornar ali no templo de Deus. Caifás já tinha avisado que estavam proibidos de ensinarem no nome de Jesus, no entanto encheram Jerusalém com a doutrina de Jesus, e culpá-lo pelo sangue desse homem. Pedro rebate dizendo que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos seus antepassados ressuscitou a Jesus, aquele que vocês mataram e penduraram no madeiro. Risos e gargalhadas de deboche cortam o discurso de Pedro. Caifás propõe por um fim na rebeldia desses homens. É matá-los. Um grande conflito se instaura no sinédrio. Gamaliel se levanta contra essa ideia.
Ele pede que levem os 3 homens para fora para que eles possam discutir a decisão irão tomar. Enquanto chegam em Jerusalém, Saulo e Jonatas ouvem os últimos acontecimentos. O servo conta sobre o Messias. Saulo se mostra revoltado no que ouve. Gamaliel tenta reverter a ideia de Caifás de matar os seguidores de Jesus. Mas Caifás é mais astuto e consegue convencer a todos no sinédrio que de pelo menos sejam açoitados. Pedro, Tiago e Barnabé são chicoteados diante de todos no sinédrio. Caifás manda os 3 irem embora e proíbe deles falarem sobre Jesus. Saulo chega em Jerusalém. Ele pergunta de sua noiva para Gion. Ele hesita em falar. O mendigo interrompe e pede dinheiro. Em seguida é recebido por Netaniel, que estranha a presença de Jonatas, pois ele é um saduceu. Saulo é recebido por Gamaliel e dá as últimas notícias de Tarso. Saulo traz presente para eles e também para sua noiva. Gabriela chega em casa e fica surpresa com a presença de Saulo. Saulo presenteia Gabriela com uma presilha de cabelo de lírios. Ele ajuda a colocar em seu cabelo. Gabriela fica encantada. Saulo nota que algo está errado no olhar da sua noiva. Ela disfarça. Saulo diz que veio para marcar a data do seu casamento. Saulo nota que estão escondendo algo dele. Tiago cuida dos ferimentos de Pedro. Em seguida, eles recebem a visita de Estevão, o novo convertido, e quer se juntar a eles. Tiago diz que Estevão recebeu o Espírito Santo. Saulo fica furioso ao saber que Gabriela está se encontrando com os seguidores de Jesus. Ele proíbe a noiva. Gabriela diz que em outro momento eles se falam, pois Saulo está nervoso. Gamaliel defende a filha. Saulo pega suas coisas e sai. Ao sair da casa de Gamaliel, encontra Caifás. O sumo sacerdote faz um convite a Saulo, que compareça ao sinédrio no outro dia, pois tem um trabalho para ele. Saulo se hospeda na casa de Caifás. Ele não consegue dormir e se lembra das palavras de Gabriela. Se levanta e vai na janela e cita o Salmo 25. Em seguida ele vê Gabriela saindo de casa na calada da noite e decide segui-la. Gabriela chega na reunião dos cristãos. Saulo chega e bate na porta. Pedro questiona como descobriu sobre a reunião. Ele diz que foi através da sua noiva. Gabriela entra em pânico. Pedro discursa para todos. Ele pede a Gabriela para agradecer ao seu pai. Se não fosse ele, tinha acontecido algo bem pior com ele, Tiago e Barnabé. Saulo segue olhando para Gabriela com um olhar de ódio e decepção. Estevão percebe o nervosismo de Gabriela, pois soa de nervosa. Pedro chama alguns homens para o cargo administrativo. Estevão relata que nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo. Pedro abençoa a todos impondo as mãos sobre as cabeças com a ajuda de Tiago e Barnabé. Pedro pergunta o nome de Saulo. Ele diz: "Eu sou Saulo, eu sou fariseu", causando burburinho nos presentes. Saulo aproveita e, cheio de revolta, discursa com um tom autoritário. Saulo enfrenta Pedro. Gabriela tenta levar Saulo dali, mas ele é insistente. Saulo debocha de Pedro, pois não é estudado, por ser um simples pescador. Estevão se levanta e diz que ele estudou, mas nenhuma escola que ele aprendeu, nada faz sentido. Estevão enfrenta Saulo. Ele fica nervoso e parte para cima de Estevão. Mas Gabriela e os demais não deixam ele chegar perto de Estevão. Saulo cospe no chão e diz que vai denunciá-los ao sinédrio. Deixa seu like, se inscrevam no canal e até a próxima novela. Shalom.